no capítulo 13 de Hebreus e verso 18. Vai dizer assim: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver codignamente. Amém? Meus amados, nós falamos algumas coisas sobre honra no domingo passado. Ensinamos algumas coisas que devemos fazer como servos de Deus e influenciar esta nação com a honra que já está desfalecida, podemos dizer que quase morta. Mas nós precisamos entender o porquê que Deus nos colocou na terra. E Deus nos colocou aqui como servos. No próprio texto que lemos anterior, disse e fala sobre isso. Temos que ser servos de Deus, autênticos, a qualquer instituição humana, fazendo o quê? Honrando, dando honra. Agora, grandes, meus irmãos, são as incumbências ao homem e à mulher, a todo o ser humano, a toda humanidade, porque de fato a honra é reconhecer valores, mas é um reconhecimento no qual tratei no domingo passado com uma conotação diferente. Mas nós não podemos esquecer de que primeiro, diga assim, primeiro, eu devo reconhecer por aquilo que é. Depois, em segundo lugar, você deve reconhecer por aquilo que faz. Não pode inverter aqui os valores e nem a direção, o modo. Primeiro, por aquilo que é. Porque quando nós olharmos por esta vertente, nós teremos mais facilidade de saber como nós honramos, como devemos estar entrelaçados, de mãos dadas, a honra o tempo todo. A honra tem que ser uma amiga nossa, que anda conosco o tempo todo. Então honrar é olhar sempre de baixo para cima. Essa é a melhor forma de você entender, porque quando você olha de baixo para cima, a ótica é outra. Você vai estar sempre colocando o outro numa posição melhor, mais avantajada. E essa é a única ótica que para a honra vai ser benéfica para aquele que serve a Deus. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Agora eu anotei algo que eu achei interessante. Eu pude observar nos filhos, no início de uma trajetória dos filhos em seus dias na terra, nós podemos entender que os filhos, e nós como bons filhos também, passamos por esta fase, que é uma fase de aprendizado, principalmente em que? Diga, obediência. Está lembrado disso? A mamãe sempre chegava e falava: meu filho, você precisa o quê? Papai sempre chegava e dizia o quê? Você precisa obedecer. Então essa obediência, ela vai se estendendo por toda a vida. Ela vai sendo algo que vai sendo construído dentro de uma criança. Agora, passando-se os dias, depois de um certo tempo, o filho aprende a aplicar pelo próprio pai, pela própria mãe, ele vai aprendendo e entendendo que ele precisa aplicar
a honra. E esta honra, meus irmãos, ela vem antes, como já disse, da obediência. Agora, a honra é quando os pais não estão por perto. Já percebeu isso? Porque é nessa hora que se aparecem os bons filhos e também os bons pais, não é? É de fato que às vezes acontece em circunstâncias diferentes e no aprendizado, como já disse, erramos, coibimos algumas coisas, escondemos algumas coisas, e isso é coisa de menino. Mas o certo é que quando os pais não estão presentes, aí você vai ver a honra, que é o quê? Diga, a obediência. Diga, a obediência. Porque quando a obediência permanece, quando o papai e a mamãe não está perto, é porque o filho está fazendo o quê? Diga, honrando. Isso é honra. Então honra é quando a professora está ausente da sala de aula, mas os alunos ficam quietinhos, obedientes, né? Permanecem sem nenhum tumulto, né? O pastor está exagerando um pouquinho, mas os irmãos bem sabem como é. Então honra é quando, por exemplo, o pastor está longe e a ovelha faz o quê? Diga, obedece o quê? Os princípios bíblicos. Então a ovelha que é ensinada e está dentro da palavra de Deus, ela não precisa exatamente de uma figura, como vocês estão vendo aqui agora, que eu sou o líder desta igreja, o pastor deste rebanho, mas de fato o bom pastor, o primeiro deles quem é? Diga, Jesus. E às vezes nós esquecemos, não é? Porque Jesus, ele tem um olho que vê todas as coisas. Agora o pastor terreno, ele não vê todas as coisas. Quando Deus revela, amém. Quando vem por outra vertente de revelação, glória a Deus. Mas caso contrário, pode passar batido. Mas dos olhos do Senhor não se pode escapar. Diga assim, dos olhos do Senhor não se pode escapar. Vamos ler o que está lá em Romanos, capítulo 12, verso 10, na parte B, diz assim, ó: prefiram dar honra aos outros, ou seja, dar honra a alguém. O texto está falando de uma prioridade. Prefiram vocês, exerçam vocês a honra a outros primeiramente, prioridade. Depois a vocês. Não significa que não se deve, mas o primeiro é, diga assim, o meu irmão, o meu amigo, alguém que está diante de mim. Então, meus irmãos, a honra não é fazer para o outro, então, ver. A honra não é para fazer, para alguém observar, para alguém ser visto. É fazer, diga assim, a honra é fazer sem deixar rastro. Sabe aquela pegada quando alguém pisa e fica a marca? A honra tem que fazer assim, mas sem deixar essa marca. A criança, quando faz algo importante, eu coloco a criança hoje como um exemplo, porque é algo que já aconteceu com você, aconteceu com nós todos. Então, quando criança, e essa criança faz algo importante, ela faz como para ser observada? Ela faz de tudo para que o pai veja, para que a mãe veja, não é assim?
E quando isso não acontece, porque às vezes o papai está ocupado com alguma coisa, ou a avó está ocupada com alguma outra coisa, não é? Pode acontecer isso. Aí quando ela percebe que ela não conseguiu êxito, essa criança vai dizer assim, ó, foi eu que fiz. Não é assim? Você já fez isso quando criança? Papai, foi eu que fiz. Vovó, foi eu que fiz. Tá vendo esse negócio bonito aí? Pois é. Olha que desenho. Foi eu que fiz. Não é assim? Desta forma. Quando a criança, quando nós somos criança, de fato, não vai haver nenhum problema nisso. Porque a índole é diferente. Agora, quando nós crescemos, depois que se cresce, aí essa criança que falava isso, agora, pastora Fernanda, ela passa a dizer outra, ela reformula a frase dela. E ela vai dizer assim: eu não quero reconhecimento algum. Não é assim? Não, eu quero fazer isso. Pastor, mas reconhecimento eu não quero. Não, de fato, não quero. Eu não quero reconhecimento humano, eu vou fazer aqui, não quero ser nem visto, né? Mas eu conheço pessoas que o fator é exatamente isso. Dizem que não quer o reconhecimento, querendo o reconhecimento. Dizem que não quer a honra, mas lá no fundo, querendo isso. Agora, qual mal existe nisso, pastor? E eu posso administrar como se fosse uma síndrome, né? Que atua no ser humano, uma síndrome da presunção, síndrome da presunção, que é a opinião excessiva, boa de si mesmo. Ou seja, é a índole presunçosa, sempre busca o reconhecimento. De qualquer forma, aquilo que atuava quando menino, criança, isso vai passando para a fase adulta, e ele só muda a frase, para não ser muito na cara, vamos dizer, né? Muda a frase: não quero reconhecimento não, mas tira a foto aí para mim. Não quero reconhecimento não, mas eu sou bonito, né? Não, é bem assim. Então funciona como um alimento para o ego, e isso é perigoso, porque diga assim, é uma cilada do inimigo. Isso é uma cilada do inimigo, e nós temos que ter muito cuidado, porque se nós não tivermos cuidado, nós podemos cair. Agora, como fazer para que todos vejam que ele faz ou fez? A recomendação bíblica para este tipo é em Romanos capítulo 12, verso 10, a parte B. Prefiram dar a honra aos outros. Diga: eu preciso dar honra ao meu irmão. E quando eu digo irmão, meu irmão, não é só isso que está aqui não, é todos. Se você encontra com alguém que você não conhece, que pode ser até ímpio, é teu irmão, Deus fez ele assim como fez você. Então é todos. Você tem que dar preferência, prioridade. Agora, a síndrome da presunção, ela sempre pode permanecer. Sabe aquela coisa, viu? Por exemplo, esse vaso aí, aquele vaso, você viu? Pois é, fui eu que fiz. Já viu isso? Já viu isso acontecendo? Você viu aquelas flores que eu doei para a igreja? Ou seja, o eu está presente. Ou então a pessoa fala: rapaz, você viu que púlpito bonito daquela igreja? Olha, fui eu que fiz.
Eu estou dando exemplos para os irmãos. E assim vai conotando o eu fiz. O eu que não quer aparecer, quer ser evidenciado. Às vezes, você viu aquela ideia? Nossa, estava faltando aquela ideia naquele departamento. Eu fui lá e falei. É um alimento para o ego do ser humano. E esse tipo de coisa precisa ter cuidado. Você viu aquele banheiro limpinho? Pois é. Você sentiu o cheirinho dele? Estava perfumado, né? Pois é, eu que comprei. Além de comprar, ainda limpei o banheiro da igreja. Irmãos, eu já conheci gente assim. E nós temos que cuidar. Por que nós temos que pregar isso? Porque senão nós caímos nesta cilada. Você viu quanto cimento eu dei lá para a construção do Canedo? Misericórdia, eu consegui foi uns 300 sacos de cimento. Aleluia. Se as palmas podem glorificar, glorifique, porque isso é algo extraordinário. Nós não recebemos, mas vamos receber 300 sacos em nome de Jesus de cimento para aquela obra. E vamos ter em nome de Jesus. Mas sabe aquela coisa? Fui eu, Felipe. Fui eu. Você viu o quanto que eu faço, pastora Fernanda? Mas não fala meu nome não, pastor Fernando. Não fala. Fique quietinho. Tem gente que fala assim: rapaz, se não fosse eu naquela igreja, parece que ele é o Espírito Santo. Só pode, né? Porque o Espírito Santo que foi mandado para a terra, né, para atuar nos dias que nós estamos vivendo. E ele fala assim: se não fosse eu lá naquela catedral Real Encontro, meu Deus do céu, não tinha acontecido nada. E de fato isso acontece. Mas Mateus capítulo 6 e o verso 3, na parte B, vai dizer assim: não saiba a tua mão esquerda o que faz a mão direita. Olha só. Não saiba a tua mão esquerda. Levante a tua mão esquerda aí para cima. Agora fala assim: não saiba essa mãozinha abençoada esquerda. Viu, mãozinha? O que é essa aqui? Agora levanta a direita. Está fazendo. Não pode uma saber o que a outra está fazendo. A Bíblia é categórica, não é, irmãos? Não precisa sair tocando trombeta. Não precisa. Não precisa de forma alguma. Por quê? Diga assim: por quê, pastor? Porque a honra não se busca. Diga assim: a honra não se busca. Honra se pratica. Teve oportunidade? Pratique. Teve oportunidade de novo? Pratique. A Bíblia diz em Hebreus 5, verso 4: ninguém toma essa honra para si mesmo. Hebreus 4, capítulo 5, verso 4: ninguém toma essa honra para si mesmo. Você encontrou com Jesus, a sua vida mudou. Mudou ou não mudou? A sua vida mudou para aquilo que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Nova criatura. Diga assim: eu sou uma nova criatura. A honra não é para mim, é para o meu irmão. Quando você honra, você já está sendo honrado. Sabia disso? Quando você honra, você automaticamente já está sendo honrado.
Agora a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, vai dizer assim, ó: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, ou seja, adulto, deixei as coisas próprias de menino. Se eu sou nova criatura, se o Senhor me transformou, agora o que faz parte de mim já não deve ser aquelas coisinhas. Você viu o que eu fiz? Você viu como eu sou bom? Sou bom demais. Sou top das galáxias. Essas coisinhas de menino tem que ser banida, tem que ser tirada. Deixei as coisas próprias de menino. As coisas que eram de meninos, eu deixo de fazer. Agora eu tenho que fazer as coisas de adulto. Quais são as coisas de adulto? Diga assim: agora eu preciso honrar mais. Meus irmãos, a cultura nossa, dos seres humanos, do homem e mulher de Deus, tem que ser uma cultura de honra, daquilo que vem dos céus. É trazer a cultura dos céus para a terra, e precisamos fazer isso. Agora, alguém sabe como que Deus honra? Acabei de dizer uma dica, que quando você honra, automaticamente você já é honrado. Essa já é uma. Alguém mais sabe como Deus honra? A Bíblia vai revelar várias. Agora, lá em Mateus, capítulo 6, tem um texto conhecidíssimo seu. Você o conhece quase na ponta dos lábios, que está lá em Mateus capítulo 6 e verso 6. Vai dizer assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, vírgula, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. Que está em secreto, te recompensará, Cleitiane, publicamente. Olha que lindo isso, irmãos. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. Algo secreto. Mas a recompensa não é secreta. Mas a bênção não é secreta, é pública. Todos vão ver. Então, quando você honra e ninguém sabe, quando você faz e ninguém sabe, fica quietinho, caladinho, porque quando você faz em secreto, o Pai lá em cima te abençoa de forma que todos veem. E de fato, o que você mais quer? Não é a bênção? Que quando eu chego, por exemplo, Jesus me deu uma casa. Você quer que todos vejam? Você quer que... Isso não é errado, não. É para glorificar o nome do Senhor. Quando você compra um carro novo, você quer que todos vejam. Não é para se gloriar, não, para que todos vejam aquilo que Deus fez na tua vida. Mas faça de modo secreto, e Ele te recompensará publicamente. Agora, o que se faz no secreto para Deus é honrado como? Diga, publicamente. O que se faz para Deus no secreto é honrado como? É honrado como? Aonde é o lugar de Deus?
Aonde é o lugar de Deus, irmãos? O texto disse: no secreto. Aonde é o lugar de Deus? Aonde você acha Deus? Entendeu o caminho? O caminho para você ser honrado é exatamente honrando a Ele lá no secreto. Porque Deus nos ensina assim. Que você possa entender o que foi pregado hoje, que você não faz para ser reconhecido, você tem que fazer esperando que o seu Deus vai te honrar.